Atende por Skype a doutora Solange, por favor, advogada. Doutora Solange, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, a senhora? Bem também. E aí, o que a senhora acha dessa situação aí? Os pais são exploradores ou faz parte de uma boa criação, eles queriam cuidar dela? Eu acho que nós temos aqui vários pontos de vista que a gente pode estar observando essa relação. Até os 16 anos, os pais eles exercem o pleno poder familiar. Então, eles estão no direito deles de estar ali gerindo essa renda, né, esse dinheiro adquirido pela Larissa. A partir dos 16 anos, a Larissa já tinha o poder de tomar certas decisões, de interferir ali nas decisões, opinar, mas a partir dos 18 anos, o poder familiar ele se encerra. Encerrando o poder familiar, a Larissa deveria se apoderar de tudo aquilo que ela conquistou. Fica difícil da gente dizer, sem ter todos os dados em mãos, né? A gente tem o que está sendo veiculado na mídia, mas o que a gente pode dizer é que algumas situações são muito estranhas nessa relação, como, por exemplo, os pais não podem vender, dispor bens imóveis dos filhos, e a gente viu que houve aí venda de bens imóveis. Por quê? Porque, na verdade, os bens foram adquiridos pelas empresas. Quando se coloca, então, dentro da empresa e esses pais são sócios das empresas, eles acabam tendo ali uma burla da lei. Por quê? A lei visa proteger o direito da criança e do adolescente, e ela diz que não se pode vender bens imóveis dos filhos. Isso quando a gente está falando de CPF e não de CNPJ. E aí, então, existe aí essa questão aí da personalidade. Então é meio esquisito, então, a história toda é meio esquisita. Então nós temos um problema aí, hein, doutora? Temos um problema aí, hein? Né? É verdade. Sim, temos um problema, né? A gente, no direito de família, a gente vê essa questão da personalidade jurídica, ou seja, da criação de empresas sendo usado aí para trazer algum dano patrimonial. Às vezes é dentro do casamento, ou mesmo até nas questões familiares. Eu sou leigo, mas heranças. pelo que a senhora está falando, é como se fizeram algo para poder burlar, meio que, né? Para poder fazer algo que não poderia, que a lei não permite, mas fazendo um jeitinho, dando o famoso jeitinho, né? Exatamente, foi o jeitinho, porque nos bens imóveis não haveria possibilidade de vender sem que houvesse uma autorização judicial para que isso fosse feito. Então, esses bens estando dentro das empresas, a gente viu aí que houve uma manipulação, né? Uma venda, compra, e esse poder eles não teriam se estivesse comprado esses bens no nome da Larissa Manoela. Entendi. Outra questão, os pais eles podem sim usar, né, e fruir desses bens, mas eles não são donos dos bens. Essa é uma questão também que tinha que ficar bem estabelecida aí, né, nessa relação que existia entre eles, que acabou se confundindo uma relação comercial e uma relação familiar. E aí a gente está vendo essa situação. Eu concordo que os pais eles têm que ter ali uma renda, um prolabore, já que a gente está falando de uma empresa, porque, como ela mesmo disse, né, eles deixaram a profissão deles para que pudessem acompanhá-la. Então, é justo que eles recebam aí um prolabore. Só que esse prolabore ele também não pode ser excessivo. Ele tem que ser ali mais ou menos do que é praticado no mercado. Quando a gente começa a ver que o ganho dos pais está muito superior ao dela, sendo que é ela quem trabalha, novamente a gente começa a desconfiar que essa balança não está tão ajustada como deveria estar. Entendi. Tá bom então, doutora Solange. Obrigado pela opinião. Obrigada. Boa noite. Prazer. Boa noite. Muito bem. O Danilo Oliveira, ele diz assim, olha, segundo o jornal O Dia, Larissa quis presentear o namorado com um automóvel da marca Land Rover, 0 quilômetro, avaliado em quase 1,2 milhões de reais. E o mimo foi vetado pelos pais da atriz, que é quem geria todo o patrimônio financeiro. E isso pode ser marketing. Será que é verdade, rapaz? Eu acho que não. Não sei. De fazer isso todo, essa cena aí, eu acho que não. O Rafael Barcelar, é o noivo que está querendo administrar a grana dela? Ele está perguntando, não sei.
A Vânia Carlos, pais gananciosos, que está certo, tudo que fizeram por ela, mas ela trabalhou muito para fazer essa fortuna e acha errado o jeito que estão agindo. Eu, no lugar dela, ia exigir o que me pertence. Pais exploradores. Larissa, com esses pais, não precisa de inimigos. A Vitória Feitosa. Com pais assim, não é necessário nem ter inimigos. A Sandra Oliveira. Não briga com o pastor Grando, não. Aí, você quer? Verdade. Não estou brigando, não. De maneira nenhuma. Aliás, vamos fazer o seguinte. Não vamos mais brigar na frente da câmera. Só nos bastidores. Tá. Entendeu? Sim, senhor. Vamos ser aqui, porque o pessoal fica contra mim. Porque eu tenho que aturar acaba... você e o pessoal ainda fica contra mim. Uhum. Então, vamos mais não, tá? Eu sou a Larissa desse programa. Do Fala Que Eu Discuto. Essa história de transferência foi de propósito, para dar provas depois, porque dizem que ela comprova tudo no cartão de crédito. A Ceissa Contreira é a opinião aqui dela. A Cris, os pais exploraram